aqui de biologia do do oitavo ano. Conteúdo de tecido epitelial. Gente, seguinte, a gente vai aprender sobre tecido epitelial, é um novo conteúdo, a gente está introduzindo agora, e a gente vai entender aqui alguns conceitos que são importantes. Por exemplo, a área da biologia que estuda os tecidos dos seres vivos é a histologia. Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos. Então, os tecidos eles são formados por grupos de células. Na biologia, existe um dogma que é a teoria celular. Na teoria celular, existe uma ordem de organização das células. Como é a ordem de organização das células? É o seguinte, a ordem de organização das células fica assim. Ó. Tudo começa pela célula. Um conjunto de células que desempenham a mesma função, eles vão formar os tecidos. Os tecidos eles vão formar os órgãos. Os conjuntos de órgãos vão formar os sistemas. E o conjunto de sistemas forma um indivíduo. Ok? Células, tecidos, órgãos, sistemas e o indivíduo. Uma célula, conjunto de células com a mesma função formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas formam os indivíduos. Tranquilo? Pronto, beleza. Quais são os componentes dos tecidos, então? As células, as substâncias intercelulares, significa entre. Celulares vem de célula, então as substâncias ficam entre as células e o líquido intersticial. Nome bonito, né? Então vamos lá. O organismo humano é formado por 4 tecidos. A gente tem o tecido epitelial, que é o que a gente vai estudar hoje. O tecido conjuntivo, que é onde está o tecido sanguíneo, o tecido adiposo. A gente tem o tecido muscular, que não se regenera, tá bom? Então, tem uma grande capacidade de contração. E o tecido nervoso, que tem a função de transmitir os impulsos nervosos. Então, nós temos 4 tipos de tecido, sendo que aqui, no tecido conjuntivo, a gente tem de vários tipos. Então, gente, fica aí, 4 tecidos que existem no nosso corpo. Muito bem. O primeiro deles que a gente estuda é o tecido epitelial. O que a gente precisa aprender sobre o tecido epitelial? Vamos lá, algumas características muito importantes. Primeiro, tecido epitelial, gente, não é a mesma coisa que pele. Pele é um órgão, portanto, na pele tem diversos tipos de tecido. Pele é órgão, pele não é tecido. Então, sempre que eu falar de tecido epitelial, não acho que eu estou falando de pele. Quando eu estiver falando de pele, eu vou falar o nome específico. Pele. Aí você vai entender que estou falando do órgão, o maior órgão do corpo humano, que reveste o corpo por inteiro. Mas quando eu falo de tecido epitelial, não estou falando especificamente de pele, não. Embora na pele exista também tecido epitelial. Então, no tecido epitelial, a gente tem algumas características. Por exemplo, não tem espaço entre as células são grudadas uma na outra. Não tem vasos sanguíneos, portanto é avascular, não é vascularizado, é avascularizado. E tem uma grande capacidade de renovação celular. Todo dia, todo tempo, a pele está descamando e novas células estão nascendo, tá certo? Então, essas 3 características aqui são de suma importância no estudo de tecido epitelial. Falou sobre características do tecido epitelial. Tá aqui, ó, a ausência de espaço entre as células são grudadas, não tem vaso sanguíneo e uma grande capacidade dessas células estarem o tempo inteiro se renovando. A função principal do tecido epitelial, a função principal é proteger nosso organismo, é revestir o corpo, mas também é proteger o nosso organismo contra micro-organismos, substância química, né? Contra agressão física, né? Para não atingir órgãos e tal. Muito bem, o tecido epitelial reveste todo o corpo, né? Todos os locais do corpo a gente vai encontrar, revestindo órgãos por dentro e por fora e também compondo a nossa pele. Aqui está uma fotografia de como é que a gente enxerga o tecido epitelial no
Microscópio. É claro que aqui ele está colorido, né? Mas no microscópio a gente enxerga mais ou menos assim, tá certo? Aqui está o epitélio, aqui tem a parte mais frouxa, que é a parte mais densa, que não é modelada. Isso aqui é uma camada de queratina que existe em cima da pele para dar integridade à nossa pele. Muito bem, chega no tecido epitelial, o que a gente vai aprender? Vamos lá. Tecido epitelial existe de dois tipos. Existe o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir os órgãos por dentro e por fora, tá certo? Em alguns locais vai ser chamado de mucosa, em outros locais vai ser chamado de serosa. Por exemplo, essa pele, esse tecido que recobre a boca por dentro é a mucosa bucal. Esse tecido que recobre o nariz por dentro, né? Essa camadazinha, essa membranazinha que reveste o nariz por dentro, também é a mucosa nasal. Já aquilo que reveste o pulmão não é uma mucosa, é uma serosa, ok? Então, constitui superfícies externas e internas. As células estão fortemente aderidas, grudadas uma na outra. Praticamente não existe substância entre as células. E é onde se proliferam as glândulas, né? Formar as glândulas. Daqui a pouco a gente vai aprender o que é. O tecido epitelial de revestimento tem um glicocálix, que tem a função de reconhecimento celular. Os desmossomos têm a função de fazer as células grudarem. De novo, glicocálix é uma estrutura da célula que tem a função de reconhecimento celular, reconhecer que as células que estão vizinhas são iguais a ela. E os desmossomos, que faz uma célula ficar grudada na outra, ok? Como eu já tinha falado, ele é vascularizado, não tem vasos sanguíneos. Há alguns locais sem microvilosidades, que são estruturas que aumentam a absorção de nutrientes. Eu falei disso na aula sobre membrana plasmática. Então, microvilosidades são estruturas, parecem umas ondinhas, né, que aumentam o poder de absorção. Alguns locais têm uns cílios, isso mesmo, cílios que você conhece. São os cílios, principalmente no trato respiratório. São como se fossem vários pelinhos, né, para poder ir eliminando a sujeira. Né? Às vezes entra um grãozinho de uma partículazinha de poeira e tal, e vai eliminando. Esses cílios vão eliminando. Importante falar dos cílios, porque quem fuma acaba queimando, a fumaça acaba queimando as células que produzem esses cílios. Então, uma proteção natural do corpo é que esses cílios, à medida com que ele vai morrendo, você perde a capacidade de eliminar as impurezas que existem no ar, principalmente quem fuma. Por isso quem fuma fica o tempo todo tossindo, porque não consegue eliminar essas impurezas. Aqui também está outro desenho, né, de como são essas estruturas. Aqui estão os desmossomos, que é que mantém essas células grudadas. E essas ondinhas aqui que eu falei são as microvilosidades, que é o que vai aumentar o poder de absorção. Tranquilo? Aqui, ó, tecido epitelial ainda, e pode ser classificado de acordo com o número de camadas. Como é que é a classificação desse tecido epitelial? Gente, quando só tem uma camada, a gente chama de epitélio simples. Então, por exemplo, tá aqui vendo aqui, ó, só tem uma camada de célula, chama de tecido epitelial ou epitélio simples. Aqui também, ó, só tem uma camada, só que parece um cubinho, essas células, ó. Por isso que a gente chama de tecido epitelial cúbico simples, porque parece um cubo, né? Um quadradinho, um dadinho. E esse aqui a gente chama de epitelial simples pavimentoso, porque as células são achatadas. Então, quando só tiver uma camada, é simples. Se forem alongadas, simples de coluna. Se forem em formato de cubo, simples cúbico. E se for achatada, simples pavimentoso. Tem outro que é o tecido epitelial estratificado, tá vendo? Ó? São várias células, uma em cima da outra, formando várias camadas. Por isso que a gente chama de estratificado. Tem o pseudoestratificado, são aqueles que parecem que existem várias camadas, mas não existe não, é porque as células são meio que deformadas. A gente chama isso de pseudoestratificado, tá? Principalmente no sistema respiratório. Lembrando que o tecido epitelial, a nossa pele é formada por camadas, tem a epiderme, que é a parte mais de fora, tem a derme, que é a camada do meio mais espessa, e tem essa parte aqui de baixo, que é então alguns receptores de pressão, de temperatura, ok?
É nessa região que está as células que produzem a cor da nossa pele. São os melanócitos. Muito importante falar sobre isso. Aqui é um tecido estratificado do esôfago. Você vai ver que existem várias camadas de célula. Aqui é um tecido pavimentoso, queratinizado. As células estão todas achatadas, certo? Mas é uma camada só. Esse aqui é um pseudoestratificado. Parece que existem várias camadas, mas não é, né? As células, ó, são caliciformes, elas são alongadas e deformadas, mas não formam várias camadas não, é uma célula só. O simples cúbico, olha só como é que ele se comporta. Esse é lá do ovário. Esse aqui é um pseudoestratificado, olha só. Você pensa que são várias camadas, mas não é. Essas são deformadas mesmo. E por fim, o tecido epitelial glandular. O que é uma glândula, gente? Glândula é qualquer estrutura que vai produzir e liberar substância. Então, se tem uma estrutura formada por tecido epitelial que produz uma substância, libera essa substância, a gente vai chamar de glândula. Elas podem ser endócrinas, exócrinas e podem ser mistas. Quando é que elas vão ser endócrinas? Quando elas produzirem uma substância e lançar isso na corrente sanguínea. Quando é que elas vão ser exócrinas? Quando elas produzirem substâncias e lançarem fora do corpo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de células que produz substância. Exócrina se lançar fora do corpo ou dentro de uma cavidade. Aqui a endócrina está lançando na corrente sanguínea. Ok? Lançando tudo na corrente sanguínea. E a mista é quando ela é endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Vamos ver aqui algumas. Ó. Glândulas exócrinas. Ela tem um duto excretor, uma cavidade para poder excretar. Então, por exemplo, você produz suor. Então, esse suor não é liberado dentro do corpo, é liberado fora do corpo. Então, a glândula que produz o suor é uma glândula exócrina, uma glândula que vai produzir uma substância, mas vai lançar do lado de fora, certo? A glândula lacrimal produz lágrimas e lança fora do corpo. A glândula salivar, professor, mas a glândula salivar não lança fora do corpo não, mas lança dentro de uma cavidade. Lançou fora do corpo ou dentro de uma cavidade, no caso a cavidade bucal, a gente classifica como glândula exócrina. A glândula sebácea, né, que produz sebo, gordura, suor, tá bom? Tudo isso aí é glândula exócrina. Olha só, a glândula exócrina salivar produz a saliva e lança dentro de uma cavidade que é a boca. Glândulas endócrinas produzem hormônios que controlam o metabolismo, são lançados dentro da corrente sanguínea, certo? Vão compor o sistema endócrino, vocês vão ver no 9º ano. Ver aqui alguns exemplos de glândulas endócrinas. Por exemplo, ó, a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas, aqui tem uma característica, né? Tem aqui os ovários e tem os testículos. Agora preste atenção. Ovários, testículos e pâncreas são características de glândulas mistas. De novo, ovário, testículo e pâncreas são glândulas mistas. Tanto é endócrina como também é exócrina. Por quê? Gente, ó, o testículo produz testosterona. É um hormônio que é lançado na corrente sanguínea. Então é endócrino, certo? Mas também produz os espermatozoides, né, ajuda na produção do sêmen lá na próstata e lança fora do corpo. Então é exócrina, faz as duas coisas, então é mista, certo? O ovário produz progesterona e estrógeno. São dois hormônios que são lançados na corrente sanguínea, mas também produz o óvulo que é lançado na cavidade uterina. Então é mista porque faz as duas funções. O pâncreas produz insulina, lança na corrente sanguínea, é endócrina, mas lança também substâncias na cavidade intestinal para auxiliar na digestão. Então é mista do mesmo jeito. Entendido então, gente? Qualquer dúvida, além da dúvida, tá certo, gente? É muito importante você ler o capítulo do livro. Leia todo o capítulo do livro antes de ir para os exercícios, tá bom? Eu reduzi o número de exercícios dessa semana, então fica mais fácil de você dar conta. E os exercícios também do módulo estão bem mais fáceis essa semana, estão bem mais tranquilos. Então, leiam o capítulo, tirem um tempo para rever tudo que você está estudando, porque senão você vai acumular matéria.
Grande abraço, qualquer coisa nos pergunte no Google Classroom.